eu sou a professora Laila, estou ministrando a disciplina Promoção da Saúde Mental e essa é a nossa segunda videoaula. Roteiro da aula. Conheceremos os dispositivos de tratamento em saúde mental, a epidemiologia da saúde mental, intervenção em crises e principais transtornos mentais. Dispositivos de tratamento em saúde mental. Na atenção primária em saúde mental, nós temos, dentro da atenção primária, as unidades básicas de saúde, ou UBS, e os ambulatórios. O ambulatório oferece psiquiatria individual, grupal e familiar, a farmacoterapia, o serviço social e a avaliação, além dos encaminhamentos, portanto, oferece consultas individuais em psiquiatria e psicoterapia, ou de grupo, feitas por médico, psicólogo, assistente social ou terapeuta ocupacional. Para receber o atendimento ambulatorial, é necessário que o paciente não requeira supervisão e observação intensiva. Não represente um perigo para si e para os outros. A atenção secundária em saúde mental. Estão incluídas neste nível a atenção, o CAPS e hospitais dia. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, são serviços ambulatoriais de atenção diária, que funcionam segundo a lógica do território. Oferecem cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando internações desnecessárias e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e suas famílias. A atenção terciária em saúde mental. Neste nível de atenção, inclui-se as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, os hospitais psiquiátricos, unidades psiquiátricas dentro de hospitais gerais e também o CAPS 3. O pronto atendimento compreende situações de emergência, aquelas que envolvem risco de vida ou risco social grave, que necessitam de intervenções imediatas, tempo medido em minutos ou horas, e impostergáveis, como o delirium tremens, comportamento violento, toxicidade por drogas ou tentativa de suicídio. Hospital dia. O serviço destinado a situações de crise aguda. Há atividades psicoterapêuticas para o portador do transtorno mental e seus familiares. É um tipo de hospitalização, no caso parcial, em que os medicamentos são fornecidos durante o tratamento e o paciente vai dormir em casa. O serviço residencial terapêutico constitui-se em uma modalidade de assistência substitutiva de internação psiquiátrica prolongada, sendo um dispositivo estratégico no processo de desinstitucionalização. São casas localizadas no espaço urbano, construídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves que não possuem família, não têm para onde ir. A epidemiologia da saúde mental. É uma ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores determinantes desses padrões. O agente comunitário de saúde atua como elo entre a equipe de saúde e a comunidade, colaborando com a equipe na identificação do perfil epidemiológico da área. Um relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2001 mostra que a população com sofrimento mental no mundo era de aproximadamente 450 milhões e só uma minoria recebia tratamento básico. Situação esta que felizmente vem sendo modificada aos poucos com políticas e programas nessa área. Este relatório aponta que 70 milhões de pessoas sofrem de dependência ao álcool, 24 milhões têm esquizofrenia, 1 milhão cometem suicídio por ano e entre 10 e 20 milhões tentam suicidar-se, reunindo os transtornos mentais e de comportamento 12% da carga mundial de doenças. O ser humano e a saúde mental. O ser humano tem necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. As necessidades físicas, que são do corpo, referem-se às funções corporais, como alimento, água, oxigênio, excreções, vestuário, sexo, atividade e repouso.
As necessidades psíquicas têm a ver com a necessidade de amar e ser amado, segurança, aprovação, reconhecimento, respeito, produtividade, expressão e comunicação. As necessidades sociais estão relacionadas ao fato de pertencer a um grupo, têm relação com amizade, aprendizagem e diversão. Já as necessidades espirituais têm a ver com a fé, crença e também a religião. Intervenções em crises. O que são crises? Crise é uma perturbação resultante de uma ameaça percebida que desafia os mecanismos de enfrentamento habituais do indivíduo. As crises são momentos de maior vulnerabilidade, mas também podem estimular o crescimento pessoal e a maturidade frente a novos desafios. Cada experiência de vida constitui uma aprendizagem, o que implica em mudança de comportamento. A intervenção em crise é uma terapia breve e ativa, que tem o objetivo de restaurar o nível de funcionamento anterior à crise. Ela deve ser uma habilidade de todo profissional. Ambiente de trabalho na área da saúde. Ambiente terapêutico. O que é ambiente terapêutico? É um espaço de segurança no qual se proporcionam cuidados e não existe uma atmosfera punitiva. A criação e o manejo de um ambiente terapêutico são responsabilidades da equipe de atendimento. Comunicação terapêutica. Utiliza-se esse termo quando o profissional usa seu conhecimento sobre comunicação para ajudar a pessoa com tensão temporária a conviver com outras pessoas e ajustar-se ao que não pode ser mudado, superando os bloqueios à autorrealização para enfrentar seus problemas. Principais manifestações psicobiológicas dos transtornos mentais. Nível de atenção e atividade intelectual, que é a inteligência. A consciência é a capacidade neurológica de responder ao ambiente e de orientar a pessoa de forma adequada. A orientação é a capacidade de situar-se em relação a si mesmo e ao mundo, no espaço e no tempo, verificando se o indivíduo tem consciência de tempo, data, hora e dia e de onde ele está. Linguagem. Observa-se que a atividade discursiva, o modo de comunicação quanto à forma, mutismo, o verborreico, a afasia, ao grau de comunicação, volume, tom e modulação da voz, e ao conteúdo, pobreza de discurso. Pensamento. O que é pensamento? É o resultado da capacidade de organizar as ideias e pode ser avaliado quanto ao curso, forma e ao conteúdo. Enquanto um pensamento normal tem organização, continuidade e constância, indivíduos com alterações de pensamento têm o curso do pensamento acelerado, levando à fuga de ideias, demora e confusão na resposta a uma pergunta, lentidão e desconexão, não conseguindo concluir um raciocínio. Uma alteração importante no conteúdo do pensamento são os delírios, quando uma pessoa acredita em ideias falsas como sendo reais, como delírios de perseguição. A pessoa imagina coisas que não existem. Memória. Nesse aspecto, é observada a capacidade de registrar, fixar e reproduzir vestígios de experiências anteriores. Para isso, são avaliados os componentes imediatos e os componentes tardios. Afetividade. Nesse aspecto, é avaliada a atividade do psiquismo, relacionada à vida emocional do indivíduo, como humor, ânimo, alegria, tristeza, envolvimento com tarefas, ambivalência afetiva, raiva e embotamento afetivo. Nessa função psíquica, é mostrado o modo como se relaciona com seus familiares, suas relações afetivas no trabalho e no ambiente social. Senso-percepção. Essa função psíquica está relacionada à capacidade de obter sensação em resposta a um estímulo físico, luz e som. É avaliado o sensório do paciente nos sentidos básicos, audição, visão, gustação, olfação e tato. Nesse aspecto, dois principais tipos de problemas podem ser encontrados: as alucinações ou as ilusões. Sono.
Função fisiológica que pode estar alterada nos transtornos mentais, como a dependência ao álcool e outras drogas. As alterações são observadas na insônia, que é a abolição do sono, a hipossonia, que é a diminuição do sono, e a hipersonia, que é o aumento do sono. Transtornos mentais orgânicos. Vamos falar um pouquinho sobre a demência. Os transtornos mentais orgânicos são doenças mentais cuja causa é conhecida e resulta de uma alteração do organismo. As causas desses transtornos é comprovadamente orgânica, seja por uma doença degenerativa, como o Alzheimer, por uma lesão, como o traumatismo crânioencefálico, ou por doenças da tireoide, tumores, por doença sistêmica que leve a uma disfunção do cérebro e muitas outras. Entre os quadros mentais orgânicos, os demenciais são os mais frequentes. Daí sua maior atenção, representados pela doença de Alzheimer e as demências vasculares. O que é demência? É uma síndrome caracterizada por um declínio da memória associado ao déficit pelo menos uma outra função cognitiva, como a linguagem, conhecimento, planejamento, inteligência, raciocínio, por exemplo, com intensidade suficiente para interferir no desempenho social ou profissional do indivíduo. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.